A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos chegando com mais um vídeo no nosso canal aqui no YouTube, Josinildo Gonçalves. Se você está assistindo este vídeo, graças a Deus, você é um daqueles que já nos segue, você já é um dos Bíblias, glórias a Deus. Se não é, aproveita, se inscreve agora no nosso canal, para a glória de Deus, deixa o teu like aí, aciona o sininho, todas as vezes que postarmos um vídeo com relação a reflexões bíblicas, você vai estar recebendo de primeira mão, tá bom? Agradeço a todos que têm nos acompanhado, têm nos apoiado. Glórias a Deus pelas mensagens que temos recebido de volta, nos apoiando nesse trabalho simples, mas com o objetivo de falar do Evangelho de Jesus Cristo, em defesa do Evangelho de Cristo. Os Bíblias, não é isso? Falando de texto bíblico, fazendo um rápido comentário e glorificando a Deus por esta oportunidade. Hoje eu quero ler o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, uma passagem bastante conhecida dos amantes da leitura da Bíblia Sagrada, que fala sobre a mulher samaritana, não é isso? A nossa epígrafe aqui desse capítulo fala isto. E está essa história narrada, contada aqui, não é isso? Nesses versículos que temos aqui, de aproximadamente 30 versículos para a glória de Deus. E eu quero ler 2 versículos desses 30 primeiros versículos, o 7 e o 10, que diz assim o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Aí vou ler o 8 e o 9. O 8 diz assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Glórias a Deus. Eu quero comentar um pouco aqui, fazer essa reflexão, baseado num tema que me veio à mente alguns dias atrás, que diz assim, quanto mais nos relacionamos com Jesus, mais ele se revela para nós. Quanto mais nos relacionamos com Jesus, mais ele se revela para nós. É de conhecimento de todos nós que o relacionamento ele vai demonstrando quem é as pessoas e nós passamos a conhecer as pessoas melhores. Vamos falar de um casal, marido e mulher, esposo e esposa. Eles namoram, noivam, casam e algum tempo depois do casamento, às vezes a gente escuta, né, o esposo, a esposa dizer, eu não conhecia isso da sua parte, você não era assim, só estou conhecendo agora. Por quê? Porque o convívio, o relacionamento vai revelando quem é as pessoas, do que elas gostam, do que elas não gostam. É como a gente chega no início do ano letivo em uma sala de aula. Quando a turma é novata, nós não conhecemos ninguém ali. Às vezes um ou dois que a gente já tem um relacionamento fora escola. Mas dentro da escola, dentro da faculdade, nós chegamos numa classe novata e no primeiro dia ali, aquela insegurança de se pronunciar, de falar com alguém. Ao passar dos dias, ao passar dos assistir às aulas, nós começamos a conhecer as pessoas pelo nome. Depois nós já se enturmamos ali com 2, 3 e começamos a conversar, a dialogar, depois com um grupozinho maior. E nisso aí, ao decorrer do ano, a gente começa a ficar mais íntimos. A gente começa a revelar onde moramos, se somos casados, se temos filhos, onde trabalhamos, e vai se relacionando. E o relacionamento vai nos dando segurança de irmos
abrindo as portas de quem nós somos para que as pessoas possam nos conhecer até onde a gente quer que ela nos conheça. Assim é um equilíbrio normal das coisas. Mesmo assim, um novo emprego, em uma mudança de uma igreja para outra, saímos de uma cidade para morar em outra cidade, precisamos congregar em uma outra igreja, e quando a gente chega ali, a gente não tem relacionamento com o pastor ainda, com os membros, com os congregados, e a gente chega meio por fora. Tudo é igreja, culto é tudo, graças a Deus, tudo para a glória do Senhor, a liturgia ali é a mesma, mas o relacionamento com os irmãos só vamos adquirindo ao passar dos dias que estamos congregando ali. Passamos a conhecer os irmãos por nome, começamos a se relacionar, um vem na nossa casa, nós vamos lá na casa do irmão e começamos a nos conhecer e nos revelar quem somos para aqueles irmãos daquela nova igreja que estamos conversando. Com isso me veio à mente esta passagem bíblica que Jesus ele estava sendo perseguido pelos fariseus, porque começou um boato, um zum, uma conversa, que Jesus ele estava batizando mais do que João. O versículo 1 diz assim, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia de onde ele nasceu, não é isso? E era necessário passar por Samaria, era necessário ele passar pela cidade de Samaria. E chegando na cidade de Samaria, numa cidade por nome de, vamos dizer aqui, Sicá, não é isso? Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era quase isso a hora sexta. Nesse momento, os seus discípulos entram na cidade para comprarem comida. E o que me chama a atenção é que todos os discípulos entraram na cidade para comprar comida e Jesus ficou só. Quando Jesus ficou só, sai perto da hora sexta, que é meio-dia. Ao meio-dia sai uma mulher com um cântaro para tirar água para o seu uso pessoal, para o seu uso da sua família, para o uso doméstico, vamos dizer assim. E quando Jesus vê aquela mulher, no versículo 7, Jesus disse, dai-me de beber. Jesus ele começa um diálogo com aquela mulher. Jesus abre o diálogo com aquela mulher. Porém, a mulher, ela fecha a porta. Ela diz assim, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. O escritor aqui, ele diz entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ele abre um parênteses para nos explicar isso. Só que Jesus insiste. E como que Jesus insiste? No versículo 10 é interessantíssimo isso que Jesus diz. Olha o que Jesus fala. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só, Jesus chama a atenção da mulher dizendo, se tu conheceras, quer dizer, se tu conhecesse quem está te pedindo de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Isso chamou a atenção da mulher que o havia reconhecido ou identificado como um judeu. Versículo de número 8. Ela o reconhece como um judeu. Como sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Quando Jesus diz, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, isso despertou na mulher um sentimento, e o diálogo foi aberto. A mulher olha para Jesus e diz, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha só que nesse versículo, ela tira a identificação de judeu e coloca um tratamento
de pessoal, de respeito. Ela diz Senhor. Ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar. Um pronome de tratamento. Senhor, tu não tens com que tirar. Quando ela diz isso, ela já está se colocando num diálogo e reconhecendo que ele não é só um judeu, mas já é um senhor. Esse pronome de tratamento já dá um desequilíbriozinho aí na igualdade já. Ela já coloca-o como senhor e já ficando como um patrão para um empregado, como um filho para um pai, como uma pessoa nova para uma pessoa de mais idade, o tratamento de Senhor. Quando ela diz Senhor, tu não tens com que tirar, no versículo seguinte ela vai dizer o seguinte: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Glórias a Deus. Percebam agora que essa mulher samaritana, ela busca a memória, eles estão na herdade, num poço que Jacó havia dado ao seu filho José, e ela diz: porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó? Quem foi Jacó na Bíblia? Jacó na Bíblia, ele é o neto de Abraão. Na era patriarcal, Abraão foi o iniciante, Isaac foi o seu filho, e Jacó o seu neto, o terceiro patriarca aí nessa escala, ó, Abraão, Isaac e Jacó. E ela está dizendo: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebendo ele dessa água, desse poço, e os seus filhos e o seu gado? Aí o versículo 11, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, a água que Jacó providenciou para vocês é uma água que você toma e tem que vir tomar novamente. A água que eu der, nunca mais o homem terá sede. Jesus está falando de um campo espiritual, a mulher está voltada para a água física, para a água que mata a sede física, a sede de necessidade do corpo humano. E Jesus está falando de uma área espiritual, da água que jorra para a vida eterna. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar que o relacionamento nosso com Jesus vai nos fazendo conhecê-lo melhor. Eu lembro quando os discípulos iam naquela viagem para Gadara, do outro lado do lago, quando a tempestade se levantou e eles se desesperaram ali para sair daquela tempestade, sem eles conseguirem resolver acordar Jesus, que ia dormindo no barco, e quando eles chamam Jesus, que Jesus se levanta, Jesus repreende o mar, repreende o vento, e quando termina de repreender o mar e o vento, olha para eles e diz assim para eles onde é que estava a fé deles. E eles ficam conversando um com o outro, dizendo assim: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O relacionamento deles, dos seus apóstolos, com ele, ainda não tinha chegado a esse nível. Quando eles veem Jesus repreendendo o vento, repreendendo o mar, eles ficam admirados, dizendo: que homem é este? Glórias a Deus. Eles passaram a conhecer um pouquinho mais de Jesus, aquele que tem autoridade sobre a natureza, porque a natureza foi feita por ele. O que é que está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 1? Permita eu ler para que a gente possa entender. Como eu digo, esses nossos vídeos voltado mais para os nossos irmãos novos convertidos. Agradeço você que é mestre, que é teólogo, que assiste aos nossos vídeos, nos acompanha. Muito obrigado. Mas é uma mensagem simples, é um linguajar simples que entendo que dá para os nossos irmãos entenderem e compreenderem
facilmente aquilo que estamos transmitindo. Veja só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Esse verbo aqui é o Cristo, é a palavra revelada, é o Cristo revelado para a glória de Deus, né? Isso a gente só tem que glorificar o nome do Senhor. Olha só como está escrito aqui no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verbo, palavra, quem é a palavra? Jesus. Jesus é o verbo encarnado. Versículo de número 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito é que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glórias ao nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Então, voltando para o nosso texto aqui, os discípulos eles ficaram admirados, mas ele é o Senhor também na natureza. Ele é Senhor e soberano sobre os ventos, as chuvas, o sol, a lua. É ele quem manda a chuva, é ele quem ordena o vento, é ele quem manda a lua chegar com a noite, é ele quem faz o sol nascer todos os dias, e a gente glorifica essa soberania do Senhor. A obra das suas mãos é a natureza. A mulher, ela volta aqui e Jesus está dizendo para ela que aquele que tomar da água que ele der, nunca mais terá sede. Então, gerou na mulher desejo dessa água. Ela diz no versículo 15, a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus olha para ela e diz assim, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher diz, eu não tenho marido. Jesus diz para ela, está havendo um diálogo. Lembra, o relacionamento vai fazer Jesus se revelar para nós. Nós vamos conhecê-lo melhor. Quanto mais nos relacionamos com Jesus, mais ele se revela para nós. Jesus diz, chama teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus está levando a mulher dentro do diálogo para onde ele quer que ela chegue. Dá para você entender a sabedoria de Jesus aqui? Jesus abriu o diálogo com ela, ela deu uma trancada forte ali, dizendo, como tu sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Aí Jesus disse, se tu conhecesse quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Ela disse, Senhor, és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado. Aí Jesus diz para ela, quem bebe dessa água aí volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu der, nunca mais terá sede. Jesus está levando a mulher para onde ele quer que ela vá. O diálogo, o relacionamento vai fazer com que essa mulher chegue ao pleno conhecimento de quem é aquele judeu, que ela começou chamando de judeu, que está falando com ela. Amém? Glórias a Deus. Então, quando Jesus disse que ela não teve marido e o que ela tem não é dela agora, a mulher abre o leque do diálogo e disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. A mulher samaritana, a mulher do reino do norte, ela está dizendo, os profetas, os nossos pais disseram que é nesse monte. Ela está se reportando a Jeroboão, a divisão do reino, quando Jeroboão fez os 2 bezerros, um em Betel, outro em Gilgal, para que o povo não descesse para Jerusalém, com medo deles se juntarem a Roboão de novo. Mas isso é um assunto mais profundo um pouquinho, eu não tenho interesse de me aprofundar nesse sentido, mas mais claro, mais objetivo aqui para os irmãos nos entenderem. Quando ela diz isso, aí Jesus diz, mulher, creia-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher olha e diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Perceba que a mulher diz: vejo que és profeta. Quando ela diz: vejo que és profeta, ela está colocando Jesus ali junto com Elias, grande profeta do Reino do Norte, o Eliseu, Jeremias, Isaías e outros grandes profetas, os grandes e os menores profetas, os maiores e os menores profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus vai mostrando a ela sobre a adoração e ela entende que ele está falando do Messias. E ela diz: nós sabemos que o Messias vem e quando ele vier, ele vai nos esclarecer tudo. Aí Jesus revela-se mais para ela, dizendo no versículo de número 26, Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Que revelação gloriosa, que revelação maravilhosa, quando a gente vê o próprio Jesus pela primeira vez no Evangelho de João se revelando como Cristo que Deus havia de enviar, o Messias que havia de vir, ele próprio dizendo: eu sou o Messias. E por que ele faz essa revelação? Porque houve um relacionamento, houve um diálogo entre ele e a mulher. A mulher começou a se comunicar-se com ele, começou a se relacionar com ele, num diálogo sim, num diálogo rápido sim, mas perceba aí que a mulher vai crescendo, vai aumentando de nível, ela olha para ele de imediato e o vê como um judeu. Em segunda instância, ela vê ele como Senhor. Numa terceira observação dela, já o vê talvez maior do que o terceiro grande patriarca de Israel, que é Jacó. Num quarto ponto, ela já o vê como um profeta, colocando ao lado de Isaías, profeta messiânico, profeta das lamentações Jeremias, profeta Elias, que pediu para cair fogo do céu, que orou para que não chovesse, não choveu, que orou para chover e veio chuva, que o colocou ao lado do grande profeta Daniel, do profeta Eliseu, e a gente vê que ainda não estava onde Jesus queria. Então Jesus fala sobre a adoração e a mulher diz: eu sei que o Messias vem. Aí Jesus chega e diz: então eu vou se revelar para você. Você conversou comigo, você quis ter um relacionamento comigo, você quis me conhecer, então eu vou te dizer quem eu sou. Eu sou o Cristo que havia de vir. Quer que a gente vê? Quanto mais, meu irmão, você se relacionar com Jesus, mais você vai conhecer de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, já disse o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E como que nós vamos conhecê-lo? Quanto mais nos envolvermos com a sua palavra, quanto mais nos envolvermos com o seu evangelho, vamos conhecendo ele cada vez mais. E como os apóstolos, não iremos nos surpreender dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece, mas iremos verdadeiramente dizer: este verdadeiramente é o Cristo, o Filho de Deus. Como disse o centurião lá na ocasião da crucificação, quando ele viu toda a terra, toda a natureza reclamando a morte do Senhor, o sol escurecendo, a terra tremendo, ele olhou e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Um pleno conhecimento. Quanto mais você se envolver querendo conhecer Cristo, mais ele vai se revelar para você. Fica essa dica, fica essa deixa aqui para você, que se relacione com ele através da oração. Vamos lá, através da oração, através da leitura da palavra, através do louvor, através da consagração, frequentando a igreja, frequentando os cultos normalmente na sua igreja, semanalmente, fazendo o seu devocional ao Senhor. Ele vai se revelando cada vez mais para você, e assim você vai o conhecer como ele verdadeiramente é. Ele é o Filho de Deus,
o nosso Salvador, o Messias que havia de vir. Glórias a Deus. Ele glorifica a Deus dizendo: Pai, graças te dou que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que nós possamos desfrutar desse relacionamento para conhecer melhor a Cristo. Amém? Segue a gente aí, deixa teu like aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, nos ajuda, divulga, compartilha com teus amigos aí, em o nome de Jesus. E se quiser, lá no Instagram, Josinildo Gonçalves, _oficial. Estamos também ali com as deixas, estamos ali com as dicas, estamos ali com um programazinho que nós temos de curiosidades bíblicas com o tema Você Sabia? E sempre estamos postando uma curiosidade bíblica para a tua informação. Abraço, fica na paz, Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.